time to waste, 'cause my time is now. Got the fire. My time is now. Bem, como já esperávamos, não chega, mesmo esticando assim ao máximo e temos medo também de rasgar, mas mesmo assim fica a 1 centímetro daqui ainda. Vamos ter que arranjar outro tipo de tubo assim, porque esta é a única saída possível. Vamos começar agora a fazer as ligações elétricas. Este é o principal que liga ao aquecedor, portanto ao equipamento, e depois daqui tem duas saídas, portanto uma é triangular que liga ao display, que também é triangular, e esta aqui que é assim quadrangular e que liga à bomba, portanto não há que enganar. E depois tem também um fusível já incluído, um fusível de 20 A. Tem aqui a saída, portanto aqui o positivo, que vai ligar depois ali à nossa caixa de fusíveis, e tem também aqui o negativo. Temos que ainda meter os terminais para conseguirmos fazer as ligações. Já passámos a tuba no ar, por ali, e vai dar ali ao fundo aquela confusão, parece uma bomba, mas pronto, está aqui muita ligação elétrica. Se viram os vídeos, acho que dizemos para lá, senão também está no e-book, está tudo escrito, como é que fizemos todo o processo de transformação. Se quiserem podem comprar o e-book, fazer uma promoçãozinha já agora, e apoiem também o nosso projeto. Sim. Quero. Obrigado a todos os que já compraram. E temos também um grupo de apoio a toda a malta. Quem comprar o nosso e-book está-nos a ajudar muito no nosso projeto. Nós temos lá toda a informação sobre a transformação, a nossa experiência, os nossos erros. O que é que recomendamos? O que é que nós recomendamos. O que é que faríamos diferente? Tudo aquilo que vocês podem fazer numa transformação. E também sobre a legalização, que nos perguntam muito. Por isso, é isso. Comprem o e-book. E em breve vai estar esta atualização também. Nós fazemos atualizações. Exato. Assim que houver material novo, neste caso. Quem já comprou recebe sempre a atualização. Nós também temos um grupo no Facebook que é só para as pessoas que compraram o livro, e podem-se ajudar uns aos outros e partilhar as vossas. E nós também estamos lá sempre a ajudar as pessoas. Bom dia, malta, mais aqui um dia na instalação aqui do aquecimento. Tivemos a pensar ontem e vamos mudar duas coisas, pelo menos aqui na instalação. Tivemos a ver que aquele tubo da tubagem de combustível, aquele tubo verde, não é muito indicado. É preferível o outro tubo branco que nós tínhamos falado, porque este acho que para já é muito maleável, muito mole, e pode haver aquelas dobras e não haver o constante fluxo de combustível. Mas também, como é muito maleável, mesmo que esteja de direito, não há muita dosagem de combustível, pelo que lemos, de pessoas que já têm este tipo de aquecimentos há algum tempo. Lemos na internet várias análises ou vários reviews, e dizem que o tubo branco é melhor. Então mandámos vir através de uma loja espanhola. Nós vamos deixar aí os links todos na descrição. E como já tínhamos de comprar um tubo de ar quente, vocês podem ver que ele é demasiado curto para chegar aqui ao lambrim. Como já íamos comprar o tubo, vamos comprar mais 1 metro de tubo, ou 1 metro de tubo, e substituir este totalmente. Hoje vamos instalar o resto das coisas. Vamos já fazer o furo aqui no lambrim, aqui para, apesar de não termos o tubo final, vamos já fazer isso. E vamos instalar este display. E este display vocês podem ver que tem este cabo com esta entrada muito grande, e tem que se fazer um furo muito grande só para passar este cabo. Não há maneira de... quer dizer, pode-se cortar, mas tem que se voltar a fazer uma nova união, e isso acaba por levar a outros problemas. Vamos então instalar, em princípio, aqui deste lado. Vocês podem ver que a parte da tubagem vai ficar aqui, e o display em princípio vamos instalar aqui, e assim passamos o cabo por aqui. Temos aqui um furo assim mais escondido, passa para este lado, onde vai depois unir aos outros cabos que vêm daqui de baixo. Aqui está muito escuro, mas o cabo vem daqui do aquecimento. Um vai ali para o fundo para a bomba, e o outro vai então para cima, passa aqui pelo chão, está um bocado escuro se cá para se ver, e vai unir ao outro cabo.
Olá malta, já passaram 2 semanas desde que estivemos a instalar o aquecimento, ou a tentar instalar, não acabámos. Comprámos entretanto o tubo maior, do Este metro. foi 1 metro, não é? E comprámos também um adaptador da Webasto, que é para ligar o tubo na parte de baixo à parte de cima. Nós vamos meio que dividir, quer dizer, ainda vamos ver qual é o tamanho, e depois ligar os dois. Sim, o objetivo é que esta parte de plástico fique num buraco e que o tubo não esteja em contacto com a madeira que faz o chão, porque este tubo aquece bastante e então vai ficar esta parte de plástico que esperemos que não aqueça tanto. E pronto, é isso. Não sabemos se o som está muito bom, estamos aqui ao pé de uma estrada onde passa muitos carros. E pronto, agora estamos a tirar tudo outra vez dentro da carrinha. Ainda há coisas para terminar, temos aqui madeiras, temos aqui tintas, vernizes, porque vamos também andar a fazer aqui algumas melhorias à carrinha, alguns arranjos, e que isso vai ficar também para outro vídeo. E pronto, vamos começar então. O Nachi está aqui. Olá! Ok, já temos aqui o tubo. Agora vamos passar ali pelo buraco que temos para ligar ao aquecimento lá em baixo. Agora vai chegar tubo, certeza, porque isto é super comprido. Nós comprámos este tubo numa loja espanhola, vamos deixar aí na descrição. Comprámos 1 metro apenas, mas dá para comprar ao metro, eles cortam, portanto dá para muito mais do que 1 metro. Comprámos também aquela peça que mostrámos, a união. Só para verem a diferença, este era o tubo que veio com o kit e o tubo que nós É metade. comprámos. Por isso até daria para fazer 2 saídas de ar se a gente quisesse, mas pronto, nós não vamos fazer isso. Ok, fizemos aqui uma caixinha para proteger o tubo. Não nos lembramos se filmámos o tubo, mas pronto, o tubo ficou igual ao que já lá estava. Só que Não é ligamos. assim nada especial. Já aprendemos e está preso aqui. Se calhar por dentro dá para ver o YouTube, Ah, por baixo. por baixo também. Tá. Por baixo está assim, o tubo vai para cima, está ali dentro desta caixinha aqui. É só para proteger, porque aqui assim podemos meter aqui qualquer coisa aqui em cima, temos mais espaço. Aqui o ar circula, porque ali o tubo vai aquecer muito e pode gerar ali também condensação, e então o ar pode circular aqui, se bem que isto fica fechado, mas circula aqui dentro desta caixa. E depois esta caixinha protege, porque vou aqui mais coisas aqui neste espaço de arrumação e impede que bata no tubo. E pronto, a história do tubo de ar em princípio está terminada. Em princípio temos o aquecimento concluído. Não temos, falta o Ainda tubo de combustível. não- Sim, mas pronto, está concluído, está instalado. Sim, podíamos já testar, só que depois, como vamos substituir o tubo de combustível, ia ser uma grande cagada depois andar outra vez a tirar os tubos que vão estar cheios de combustível, e então este tubo verde vai ser substituído pelo tubo branco, mas isso ficará para daqui a 8 ou 10 dias, portanto, até daqui a 8 ou 10 dias. Ok, malta, ponto de situação. Já passaram 4 semanas desde que começámos a instalar o aquecimento. Isto parece que E- nunca mais acaba. Entretanto, veio o tubo. Portanto, o outro tubo que já substituímos, o tubo de ar quente, veio de Espanha, mas este veio da China. Foi o único sítio onde encontramos, veio do AliExpress. E pronto, este é o tubo que é melhor, é o branco. Há kits- rígido? É rígido, sim. O outro é mais maleável e se tiver dobras não passa tão bem o combustível e pode bloquear. E então já que tínhamos um bocadinho de tempo, decidimos então enviar, mandar vir este tubo. Custou-nos 10 euros ou 11 euros. Vocês já podem comprar o kit com este tubo, há o kit com o tubo verde e há o kit com o tubo branco. Pelo que vimos, este aqui custa mais 10, 20 euros, portanto se calhar compensa comprarem logo com este. Nós, o link na descrição que vamos deixar, é o tubo, é este aqui, não é o nosso que nós compramos, portanto vamos já deixar um com o tubo bom. Portanto, este tubo vem aqui com estas abraçadeiras pretas, ou estas borrachinhas, e estas é que conectam às entradas dos equipamentos. Vamos ter que remover aqui o tubo verde aqui a partir do tanque e meter aquela borracha. E depois aqui deste lado refazer aquela parte toda do tubo verde. Ainda não vos mostramos, mas também instalamos aqui umas plaquinhas de madeira para proteger aqui o aquecimento, para não vir
nada arrastado. Começámos a instalar, portanto, vocês podem ver, estas borrachas vêm aqui à volta aqui da entrada e saída da bomba, aqui do filtro. O problema é que só vieram 5 borrachas e nós precisamos de 6. Portanto, precisamos de 2 na bomba, 2 no filtro, 1 à saída do tanque ali em baixo e 1 à entrada do aquecimento lá por baixo. Portanto, tivemos de cortar uma destas borrachas ao meio e uma das entradas vai ter que ficar assim a meio. Vocês podem ver que é suficiente para meter uma borracha, mas tem que se lembrar também que o tubo também tem que entrar pelo outro lado. Bem, vai ficar mesmo no limite. Vai ficar assim no limite. Não é a solução ideal, mas É o que há. é o que há, exato. Bem, mas este tubo também vem com umas abraçadeiras melhores, portanto vem estas Nós vamos aqui, pôr uma aqui no meio, parafuso, para apertar bem. enquanto do outro tubo verde vem estas aqui que é só assim de aperto, portanto sem parafuso, tem que se pressionar aqui ou com um alicate. Portanto estas aqui também não nos dão muita confiança, estas com parafuso dão-nos mais confiança e pronto, vamos meter, como a Andrea estava a dizer, vamos meter uma aqui mesmo no meio para apanhar os 2 tubos e deverá ser o suficiente, esperemos nós. Portanto, esta é a entrada do filtro, aqui é a entrada do filtro, aqui é a saída. Já temos as montagens feitas, quase todas. Portanto, nós já tínhamos os tamanhos certos, nós temos aqui o filtro antigo, que vem aqui com o tubo verde. Também para vocês comprarem os tubos, vocês podem ver aqui, este aqui eu consigo dobrar e esmagar, vocês conseguem ver. Sim, ele vinca, o problema é que ele vinca muito facilmente, estão a ver, tipo, e facilmente pode-se romper. E dobra completamente. Dobra muito. Este não. aqui não, este aqui eu nem consigo sequer esmagar, não dá. É bastante rígido, mas também curva bastante bem para conseguirem montar mais facilmente esta tubagem. E pronto, portanto, esta ligação vai ser feita ao tanque de diesel. Passa aqui pelo filtro, vai para a bomba, da bomba sai e vai lá para baixo, portanto nós fizemos a montagem, tem que ser por baixo da carrinha e entra no aquecimento. Nós já recebemos alguns comentários no Instagram, muita gente disse que esta bomba faz muito barulho, nós sabemos, nós já vimos vídeos e já nos tivemos a informar sobre isso e realmente ela faz barulho, faz um tic, 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 tic. Só que no nosso caso temos 2 pontos, nós não vamos ter provavelmente o aquecimento ligado durante a noite, portanto não nos vai incomodar e mesmo que esteja durante o dia, como vocês estão a ver aqui, ele vai estar a 2 andares abaixo da nossa cama, portanto ele vai ficar ali naquele cantinho com esta parte toda tapada, se realmente for muito incómodo, depois nós trocamos a bomba de sítio e vai realmente para baixo da carrinha. Outra situação é que nós queremos estar discretos nos sítios onde estamos. E estar com uma bomba lá fora a fazer tic, 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 tic. Vai fazer barulho Exatamente. para os outros e vai logo dar a sensação que está pessoas cá dentro, não é? Bem, já está instalado. Desta vez foi a Andrea que teve a fazer aqui o trabalho. Portanto, está aqui o tubo branco, já com aquela borracha e as abraçadeiras de um lado e do outro, portanto na entrada, na saída do tanque neste caso, e aqui para a saída do tubo branco. Então também já está tudo. Portanto, entra ali pela parede, vai ao filtro, do filtro sai aqui, vai para a bomba e da bomba sai e vai lá para baixo. Infelizmente ainda não vai ser hoje que vamos montar tudo, nem testar. Começou a chover. Começou a chover, uma tempestade do caraças e pronto, nós precisávamos de ir lá abaixo e está tudo encharcado e vamos deixar isso para outro dia. Também temos aqui coisas agora para fazer e pronto, bem, vemos então no outro dia, não sabemos ainda quando, mas vamos acabar esta instalação ainda. Esperemos lá. Malta, novo dia e já estamos por baixo da carrinha. Sempre para fazer alguma coisa. Que a Andrea já está Esta a desmontar tudo o que eu fiz, toda a tubagem que eu fiz e mostrei-vos. E a Andrea já estava a dizer que tinha sido ela a fazer, mas as filmagens comprovam que eu é que fiz a tubagem verde. Isto foi o que o Luís esteve a fazer. Eu tive a instalar a bomba. Ok, já está instalado finalmente. Sim, não foi fácil apertar aqui porque nós só temos assim esta chave que dá e isto não cabe muito bem aqui por causa deste anel. Se for aqueles que é só um painel, é fácil de apertar estes tubos. Por isso é que convém montar a tubagem antes de pôr isto aqui, porque senão fica meio complicado. E pronto, agora é testar. Sim, é importante que o tubo não esteja em contato com este ferro aqui, Exatamente. à esquerda, porque esse é que vai aquecer bastante.
E pronto, é isso. O tubo sai por aqui. Não sei se já vos mostramos. Ainda não, eu acho que não chegámos a mostrar. Este era o tubo antigo. Instalamos aqui o exaustor. Convém que esteja assim na vertical, não é como nos carros em que... O escape, desculpem. Convém que esteja nesta posição e não deitado, porque tem aqui um buraquinho para onde sai a condensação, porque senão se estiver assim deitado a água fica ali presa no escape. E pronto, é isso. Já podemos testar, temos só de arranjar agora combustível, que está bastante barato agora, né? Agora que a gente instalou o aquecimento do diesel, os preços do diesel dispararam e se calhar Agora não utilizamos. agora vai ficar um pouco mais caro utilizar aquecimento. Mas pronto, também é um depósito de 10 litros que leva... Desculpa, tens aqui uma beata mesmo ao lado. Que nojo! Ok. Nós ainda não sabemos bem qual é que vai ser os custos da utilização do aquecimento. Nós depois também podemos dar o nosso feedback em relação a isso, mas vai ficar um pouco mais caro agora utilizar o aquecimento. Mas também é só um depósito de 10 litros, não leva muito. Sim, eu acho que eu consumo 0.2 litros por hora no máximo. E Sim. pelo que nos disseram, nem é preciso muito tempo a funcionar para aquecer. Exato, e segundo o feedback também que nos deram é que basta estar no mínimo que já aquece bastante a carrinha, então isso é bom sinal. Estamos na fila para a gasolina. Nós viemos na pior altura para encher o nosso bidon do diesel. Bidon não, como é que se chama a jerrycan? Porque os preços vão aumentar na segunda-feira e isto tem sido uma corrida louca. Isto é uma confusão, meu Deus. Esta bomba, a número 1 não tem gasóleo simples, só 2. Aquela não tem gasolina. Aquela não tem gasolina, bem, é uma maravilha isto. Vamos lá pôr. Nós por acaso nem precisamos de combustível na carrinha, só precisamos no jerrycan mesmo. Vamos encher este jerrycanzinho. Nós sentimos bem clandestinos a encher um bidon de 5 litros, porque parece que estamos tipo a se embarcar, mas só estamos a encher mesmo 5 litros. Mesmo assim, só 4,73 litros ficou por... Ok, meteste a cabeça à frente. Bem? 4,73 litros ficou por 8,84€. Ok, malta, já estamos de novo na carrinha, finalmente. Demorámos ainda um bocado a ir buscar combustível. Já é de noite. Então, já temos aqui o nosso jerrycan cheio. Tem só 5 litros, mas nós vamos encher aquele tanque lá em baixo. Portanto, o tanque do aquecimento tem 10 litros e depois voltamos a encher. Mas pronto, agora para testar, chega. E o problema aqui vai ser resolvido depois, mas vocês podem ver que este tanque parece que foi à medida. Isto não foi feito à medida, estes barrotes aqui. Encaixou perfeitamente entre os dois barrotes que nós temos aqui para fazer este tanque. Aqui em cima dá para ver melhor. Portanto, aqui... tem ali um e tem ali outro. Exato, está entre estes dois tanques e tem a medida perfeita. Parece que foi à medida, mas não foi. E é tão feito à medida que até à altura praticamente não dá para meter o combustível lá dentro. Portanto, nós futuramente vamos fazer aqui um furo na madeira. Exato. E depois aqui com ali a mangueira do jerrycan, conseguimos a partir daqui meter o combustível para dentro do tanque. Também há tanques que têm uma saída aqui De lado, do lado, só que nós escolhemos a saída em cima. porque a de lado não cabia, vocês podem ver que batia Pois. aqui no ímã e vinha para fora, acho eu. Acho que nem dava depois para fechar aqui a porta. O nosso plano era metê-lo aqui e não tínhamos a certeza se estava ou não, mas também vimos a altura e não dava também para meter ali, que era o plano inicial era meter ali, mas aqui até achamos que ficou melhor, que é ao pé da sanita. E pronto, vamos agora encher então. Vamos ver se Isto é só um dá. trabalho para a André, que ela é mais delicada. Não, Comigo nem- isso sai tudo. nem Vocês podem sei se ver, isto dá. aqui o painel já está ligado e depois o ar quente deverá sair a partir dali. Mas pronto, primeiro nós temos de fazer a purga do sistema, portanto vamos meter ali combustível, mas o combustível não chega logo para encher o tubo todo, portanto vamos ter que fazer a purga e já vos mostramos como é que se faz aqui no menu. Olá. Não vai dar, não. Não dá. Não vai dar. Não dá. Então vamos ter que fazer o furo primeiro. O que é isso?
parafuso? Que parafuso é esse? Não sei. Onde é que veio este parafuso? Isto é do barbequim? Malta, o nosso barbequinho está a perder parafusos. Isto saiu de algum lado? Ah, é ali do fundo, será? Achas? Acho que sim. Oh meu Deus. Já apertamos. Bem, já arranjámos o barbequim. Bora lá então. Meu Deus, isto está difícil. O parafuso saiu aqui de dentro. Nós Yeah. chegámos à toa como é que um parafuso saiu. Mas era lá. do fundo. Este barbequinho já é antigo, portanto, não liguem. Vamos agora passar. Esta posição é um bocado complicada. Bem, já temos o buraquinho feito. Yeah! Já deve dar para ver o tanque lá em baixo. Está muito escuro. Ah, não dá. E pronto, agora vamos começar a encher finalmente o tanque. Agora, depois deste trabalho todo a pouco, ir buscar combustível ainda não pusemos, coitado. Eu acho que a grande maioria de vocês não vai precisar de um buraco assim. Nós já explicámos a nossa situação. É que ali o tanque... esquecemos de explicar se calhar que o tanque está mesmo preso. Aquilo tem uns parafusos e tem a porca do outro lado. Portanto, tirar o tanque de cada vez que queremos encher não vale a pena. Mas ao criar este furo, aqui costumam ter estar umas caixas de roupa e tapa ali também o buraco, então não nos causa assim grande transtorno. Agora a hora da verdade, que é enfiar isto aqui, em princípio está tudo ok, Acho que não né? tem muito para onde falhar, mas connosco é sempre uma aventura. Nós nunca conseguimos fazer nada à primeira. Não, porque ele vai começar a despejar e vai por todo lado. Espera, nós temos um funil que utilizamos para a água e se calhar vamos ter que começar a utilizar esse para aqui para o combustível. Se calhar não precisávamos de fazer um buraco. Eu vou chorar. Já fica! Mas olha, podes tapá-lo, olha aí. Tcharam! Como novo! Nem se nota, não se nota, a sério. A sério. Tentativa 2000 deste vídeo. Nós temos um funil e isto é mesmo de combustível, portanto tem aqui uma rede e tudo para servir de filtro. E nós utilizamos isto quando nós não. Temos que encher o tanque ao garrafão. Vamos utilizar um deles e começar a utilizar para combustível. Bem, malta, nós estamos parece que estamos a complicar, mas as cenas é que são complicadas para nós instalarmos porque a carrinha já está feita e realmente torna-se muito mais complicado porque não foi planeado para fazer isto. A instalação deste sistema é muito mais fácil do que parece. Pronto, nós é que para tudo é que é extra complicado. Ok, já temos sistema. Tadá! Bem, malta, estamos prontos, temos o tanque cheio, temos a instalação toda terminada. Agora muito importante, tem que se fazer a purga. Portanto, o tubo, como eu expliquei há bocado, o tubo de combustível não está cheio de combustível e se ele começar a funcionar, vai funcionar a seco e pode danificar ou vai danificar. Então o que se faz é fazer a primeira purga e dependendo do display pode ter funções diferentes, mas para o nosso é carregar aqui nestes dois botões, carregar ali no OK e na seta para baixo ao mesmo tempo. Posso já carregar? Sim. Sim, tá bom. Ok. E agora lá em cima, na seta para cima. On. Isto é o barulho da bomba. E ela agora está a funcionar já. Ok. E agora vamos começar então com o aquecimento. Ele vai começar a funcionar primeiro só uma ventoinha com ar frio e depois é que vai a bomba começar a funcionar e aí é que sai o aquecimento. Portanto, eu penso que demora à volta de 1 minuto ou 2. E agora a ventoinha está só a funcionar a ventoinha. Vai sair agora só ar frio durante 1 minuto ou 2 e depois é que a bomba vai ligar e começa a sair ar quente. Ok, a bomba já começou a funcionar. Deveremos ter ar quente daqui a Em pouco. princípio. Se tudo correr bem, não parece haver fugas, a André já esteve a verificar. Verifica só se está a sair diesel de algum lado. Ok, está melhor agora. Eu banei aquilo. Então, temos aquecimento. Parece estar tudo a funcionar bem. Estava a dar um erro inicial do Já apareceu E10. o E10 e o E10 fomos ver e era problema de ar, portanto não fizemos a purga o tempo suficiente, ele desligou, mas se calhar devíamos ter ligado outra vez.
mas também houve um problema, é que para nós não temos uma fuga, para a André meteu um pano por baixo do filtro e isso inclinou ali um bocado o filtro e isso é que estava a injetar ar dentro, porque estava inclinado, estava a meter ar dentro da tubagem. Agora a tubagem está toda contínua, com combustível e parece que está tudo a funcionar bem, não temos fugas, já está aqui a sair um bom arzinho quente. Está calor! Com calor. Já temos aquecimento finalmente. Não acredito. Agora que já não estamos na Holanda é que temos aquecimento, mas pronto. Mas já isto não vamos passar frio. vai fazer muita falta e o Nachinho vai agradecer. Vai agradecer muito. Se vocês têm vindo a acompanhar os vídeos, vocês viram que o Nacho já sofre realmente muito com o frio e acho que ele vai gostar muito desta adição. O ar quente sai para aqui, depois podemos girar, mas acho que é melhor assim para não bater aqui. E estamos contentes finalmente, depois para aí de um mês desde o começo e já passou um ano desde que comprámos. Só que entretanto não tivemos tempo, fomos para a Holanda também. Ainda bem que funciona, porque passado um ano lá se vai a devolução. Isso tudo. Esta é a vista aqui de baixo, aqui o ar está a ser sugado, ali a bomba está a funcionar bem, não dá para perceber se calhar que o tubo está todo cheio de combustível, está tudo a correr bem. E este é o barulho da bomba, mas quase nem se ouve comparado aqui com a ventoinha. Se calhar se funcionar a um nível inferior, portanto não tão rápido, se calhar faz menos barulho. Já diminuímos a potência, carregando aqui na seta para baixo, portanto ela está a 1 Hz, portanto é a frequência da bomba e claro que a bomba funciona muito mais lentamente e também a ventoinha. Então agora não se ouve mesmo praticamente nada, vou agora parar de falar. Ouve-se um pip, pum, pum, que é a bomba, mas sinceramente não é assim um barulho. Tipo, é como se fosse um relógio. Um relógio daqueles a fazer tac, 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 é a mesma coisa. E eu aqui deste lado também quase não ouço. E basta nós estarmos a falar que nem se ouve. Sim, e acho que o barulho não vai ser o problema. E em princípio deverá ser potência mínima que vamos utilizar. Achamos que, pelo que temos ouvido, é o suficiente, mas pronto, se calhar em climas mais frios poderá ser necessário aumentar a potência ou a frequência da bomba. Bem malta, parte 5000 deste vídeo. Mas finalmente... Já passou meses! Não, estou a brincar. Esta é a transformação mais longa, esta é a instalação de aquecimento mais longa da história. Mas estamos mesmo a terminar, portanto vamos instalar então. O último passo vai ser o detector de monóxido de carbono, que é mesmo recomendado vocês instalarem porque pode entrar gases dentro da carrinha e vocês morrerem, basicamente. Então... Que drástica. Mas pronto, então basicamente é só prender isto no teto e ele roda e pronto, nós vamos pôr ali no meio das lâmpadas e com isto a instalação fica concluída. Já testámos o aquecimento, como vocês viram nos últimos clipes. Já temos o tubo de ar colocado, já temos tudo pronto, portanto está pronto a funcionar e ele está a funcionar na perfeição, quer dizer, não sabemos na perfeição, mas está praticamente. Sim, nós comprámos este detector, portanto, como a Andrea disse, é um detector de monóxido de carbono, mas também é de fumo. Como nós temos a cozinha, portanto há bastante jeito se houver aqui se queimar alguma coisa, assim, ele também detecta fumo e monóxido de carbono. E monóxido de carbono não é só recomendado, como é obrigatório terem, porque é um gás que não tem cheiro e que vocês não notam e que pode matar rapidamente sem vocês notarem, portanto é mandatório. Então este é o sistema. A Andrea já disse ali aquela peça que é parafusada ao teto ou à parede e depois leva este aparelho que tem uma bateria de 10 anos, portanto é uma bateria que não dá para tirar nem dá para carregar. Ao fim de 10 anos tem que ser trocado o equipamento e comprar outro. Aqui estão as formas de poder instalar este tipo de equipamento, portanto não é recomendado meter nos cantos, vocês podem ver, ou até aqui, como no nosso caso seria isto aqui, não seria recomendado aqui meter no canto, pode ser aqui posto numa parede na vertical, mas o recomendado é realmente meter no teto, numa zona livre, em que não esteja ao pé do canto. E então decidimos meter aqui, portanto ao fim de muita negociação, tivemos aqui a ver qual seria... Isto é um monstro, é muito grande, estão a ver, tipo, é maior que as nossas lâmpadas, para vocês terem noção, é maior que a nossa lâmpada. E pronto, não temos assim muito sítio onde colocar, assim um sítio que, segundo as regras, vai ser aqui no meio.
Parece mais uma lâmpada. Parece tipo uma coluna ou algo do género. Acho que é assim. Yeah. Para testar basta clicar uma vez, ele testa. Pronto. Está a funcionar. Já está? Acho que sim. Ok, pronto. Já está. Ok. Nossa, acho que sim. Pronto, quer dizer que ele está a funcionar? Ok, agora se calhar é que parou. E pronto. Meu Deus, Não, isto é um barulho Temos que ler bem as ensurdecedor. instruções para perceber como é que isto funciona. E pronto, ele pelo menos está a funcionar porque ele faz o bip. E pronto, acho que aqui acaba a nossa transformação, né? Ok, malta, terminamos finalmente o que é provavelmente a mais longa instalação de aquecimento da história. Nós também tivemos algum tempo parados. Vocês Sim. não repararam porque né, o vídeo está cortado. Os dois vídeos, porque isto é uma segunda parte. Exatamente. Se não viram a primeira parte, não se esqueçam de voltar ao vídeo anterior para verem como é que começou a instalação. E pronto. Sim, não quisemos que isto fosse uma instalação de passo a passo, completamente passo a passo. Achamos que é mais giro também mostrar tudo o que passámos, O processo, portanto, o a processo experiência. todo, o que fizemos de mal, o que fizemos de bem, e também para que seja lúdico, para vocês possam rir também um bocadinho. Não que tenhamos feito coisas de propósito para vos Ter fazer rir, piada. mas Sim. foi mesmo assim que aconteceu e não cortámos praticamente assim nada que fosse assim mais interessante. Sim. E pronto, se gostaram e ainda não subscreveram, subscrevam ao nosso canal. Se gostaram do vídeo, dêem um like, isso dá-nos uma enorme ajuda para que o vídeo possa chegar cada vez a mais pessoas sim. e também o nosso canal a mais pessoas. E pronto, Sim, e se tiverem alguma dúvida, escrevam nos comentários ou mandem e-mail que nós respondemos ou tentamos responder o máximo possível. mais rapidamente E o mais possível. rápido possível. Desculpem, estamos um bocado cansados, daí as palavras demorarem a chegar. E se vocês estão interessados em transformar uma carrinha, e para quem não sabe, nós temos um e-book à venda no nosso site, portanto, Vai estar aí num card e vai estar também na descrição. onde nós contamos sobre toda a nossa transformação, todo o processo da transformação da carrinha, todos os passos, a legalização das carrinhas em Portugal. Portanto, se vocês por acaso caíram neste vídeo e estão interessados nesse tema, passem pelo nosso site, os links estão sempre todos na descrição. E é isso, Daqui a menos de uma semana vamos voltar à estrada a tempo inteiro, voltar a viver aqui na nossa carrinha. está quase. Não sei se é no próximo vídeo, mas daqui a 2 vídeos em princípio já será o início da nossa viagem e estamos muito empolgados para isso. Portanto, Fiquem para acompanhar. muito obrigado outra vez e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Ele traz bastantes parafusos aqui destes antiperfurantes. Autoperfurante. Nós queremos é que ele perfure, não queremos que ele não perfure. Antiperfurante. Isto é o cansaço já de alguns dias. Não podes comer, tens de trabalhar. Se não tivesse aqui a câmera estava a responder.